Buenas, galera. Estamos começando mais um vídeo aqui do canal, né? A gente vai falar hoje sobre uma parte do livro de Von Mises, se eu não me engano, está no livro dele de Mentalidade Anticapitalista, que ele fala sobre a imagem do empresário malvado, né? Aquele empresário demonizado que a gente é muito comum ver. Eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu estava vendo um vídeo. Eu acho que depois eu posso reacionar esse vídeo aí, que é de um carinha falando sobre o Japão. Se eu não me engano, é a quantidade de mendigos idosos que cresceu no Japão. Eu acho que é isso que ele fala. O tema do vídeo, né? Eu posso falar um pouquinho sobre esse vídeo depois, posso reagir aí. E o que ele fala ali no vídeo é que os empresários eles estão diminuindo os salários para lucrar mais. E teve também outro vídeo que eu estava vendo no um debate no Instituto Mises, foi uma entrevista. E por incrível que pareça, isso saiu da boca de um suposto austríaco, né? Que a China está em vantagem porque tem mão de obra quase escrava, né? Aí por isso que eu queria falar hoje sobre esse imaginário das pessoas de que o empresário ele é aquele ser maquiavélico, malvado que está ali querendo explorar para ter mais lucro, né? Vomis ele diz que assim, primeiro de tudo que o empresário ele é o serviçal mesmo ali, ele presta um serviço ao funcionário e ele compara o consumidor ao um ditador, né, que ele dita as coisas. Por exemplo, ele diz que na compra, no comprar e no se abster de comprar, você decide a quantidade do produto que vai ser produzida, decide o preço do produto, você decide se aquele produto vai ou não ser vendido. Então, tudo é decidido em um simples ato de comprar ou não comprar. Então, literalmente o consumidor ele dita as coisas ao empresário, né? O empresário está ali para servir a demanda, né? Então, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também, sobre a oferta e demanda. Mas aí deixa aí para o próximo vídeo. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesses conceitos. E aí o principal tema, o principal ponto do Mises é que o imaginário popular do mundo todo, eu acho que do mundo inteiro isso, eles têm aquela imagem do empresário egoísta, ganancioso, né? Tem aquela mentalidade do empresário ali que ele, por estar fazendo dinheiro, ele está tirando o dinheiro de alguém. Os ganhos que ele tem à custa de alguém, né? É como um bolo. Como se todo o dinheiro do mundo fosse um bolo gigante e ele está tirando o máximo de pedaços que ele consegue, né? Isso não existe, né? No mercado a gente sabe que o empresário ele gera riqueza, literalmente gera uma riqueza nova. Eu gosto muito do exemplo do Uber, que ele gerou riqueza, ele criou um produto e vendeu esse produto. E esse dinheiro que ele está gerando foi um dinheiro que veio de um produto novo que ele criou, ele gerou riqueza, ele não tirou dinheiro de ninguém, né? Ninguém precisou ficar pobre para ele ficar rico. E depois o Gomes ele fala sobre a raiz da criação desse imaginário. Ele culpa, se não me engano, ali os filmes, que tem um tempinho que eu li esse livro. Ele culpa principalmente ali os filmes, de colocar aquele empresário que está sempre fazendo reunião e conspirando, né? Um derrubando o outro, tá sempre não faz nada, o empresário não faz nada, só conspira e participa de algumas reuniões ali. E a outra coisa ele fala da inveja, né? Que o sentimento ali que gera essa imagem do empresário é a inveja de não ter tomado a iniciativa, de não ter assumido o risco de montar uma empresa e até de sorte também que ele fala, né? Então, o que o Vomis quer dizer aqui é que quando uma pessoa vê outra ganhando dinheiro, a primeira coisa que vem na cabeça dela é o que ele está fazendo para ter tanto dinheiro, que essa pessoa está sendo gananciosa, está ganhando dinheiro à custa de outras pessoas.
É basicamente isso que ele fala, né? E a outra coisa que ele fala aqui é que, por exemplo, se você tem 10 funcionários, né? E você diminui o salário desses funcionários, você vai ter mais produção, você vai lucrar mais, né? É o que eu estava falando dos vídeos que eu falei no início. Assim, na visão austríaca da economia, a China ter mão de obra escrava não é uma vantagem no mercado, né? Se fosse assim, o ideal seria escravo. Né? A escravidão não tinha acabado porque é o ideal do empresário, né? Se quanto mais barata a mão de obra, mais lucro ele vai ter, então o ideal seria a mão de obra escrava, né? Isso não acontece. Eu tenho certeza que é absoluta que se os salários na China fosse justo, tivesse o que é o salário justo? É um mercado com liberdade suficiente para formar o salário ali no mercado chinês, né? Não posso te dizer um valor que seria salário mínimo. Esse valor tem que ser formado de maneira espontânea e livre pelo próprio mercado. A pessoa aceitando ou não esse salário, recusando esse, aceitando aquele, assim vai se formando o salário, né? Inclusive eu estou pretendendo gravar aqui um vídeo sobre alocação sobre fronteiras, principalmente, e a alocação de mão de obra a nível global, né? Tanto a nível nacional como a nível internacional. Né? Mas voltando aqui, é, não é a questão aqui não é quanto menor o salário, melhor para o empresário, mais lucro ele vai ter, não, porque dependendo da empresa, cortar metade do salário dos funcionários não vai nem fazer diferença no lucro deles. Fora os funcionários que vão se demitir, né? Então isso não existe do empresário ali que se não fosse o Estado, inclusive isso aqui tem uma desculpinha ali do Estado para se justificar sua existência, que é um dos temas que eu posso falar aqui no canal, que o Estado ele sempre busca justificar sua existência em algumas coisas, geralmente são coisas ruins, né? Por exemplo, se não existisse o Estado, o empresário malvado ia escravizar seus funcionários, ganhar dinheiro em cima dos funcionários. E isso não existe, né? Isso nunca existiu, nunca vai existir. A China, por exemplo, ela tem uma população muito grande e talvez ali o salário sim possa ser assim, é muito difícil você dizer sobre formação de preço, porque é uma formação de preço que deveria se dar de maneira espontânea, né? Mas, como eu estava dizendo, a melhor forma de você aumentar sua produção, aumentar seus lucros, é com um pagamento justo dos funcionários. E como eu disse, esse pagamento justo não é um valor que vem na minha cabeça, que vem na sua cabeça, é aquele valor que se forma no mercado. O mercado tem que ser livre, tem que estar livre. Né? Sem regulamentação, por exemplo, sem salário mínimo, que é outra coisa que acaba com a formação de preço de salários, porque tem um livro de Von Mises, eu não vou lembrar aqui qual é. Se eu não me engano, é o livro que ele define o que é capitalismo. Se eu não me engano, é esse livro que ele compara o funcionário a uma compra normal de uma camiseta, né? Você vai no mercado ali, compra uma camiseta, você concorda com aquele valor e você compra a camiseta. Né? Se você não compra a camiseta é porque você de alguma forma não concorda com aquele valor. E assim assim se forma o preço da camiseta, né? Claro que tem o valor ali do custo da produção da camiseta, mas a formação do preço é essa. E ele compara o funcionário a uma venda assim também, né? Você aceita ou não esse salário? Você aceita ou não essas horas? Esse tipo de trabalho por esse salário? E assim você vai dando a formação dos salários. Né? E se você estipula um mínimo,
O que que acontece? As empresas que podem pagar mais, não pagam mais, vão pagar o mínimo, óbvio. E as empresas que não podem pagar o mínimo, elas vão ter menos funcionário ou até às vezes não vão conseguir se manter no mercado, né? Então só fica as grandes empresas pagando menos do que pode, né? E isso que acaba com as coisas, porque tem empresas com muitos funcionários e os funcionários, por exemplo, que não tem muita experiência, que, que estão entrando agora no mercado, não vão poder ter sua experiência, né? A gente vê memes aí na internet de 20 anos de experiência, 22 anos de idade. Então isso se dá por causa disso, né? Porque só tem grandes empresas que são praticamente ali o monopólio dos empregos, né? Então, pagando menos do que deveria, tendo quantos funcionários eles querem, né? É normal você ver empresas enormes com poucos funcionários trabalhando muito com salário mínimo. Se não tivesse salário mínimo, essas empresas iam ter que pagar mais, porque não ia haver, a formação não ia ser imposta pelo Estado, né? O salário não ia, a formação do preço não ia ser imposto pelo Estado. E as empresas que não podem pagar, ia ter muito mais empresas pequenas contratando funcionários com um pouquinho menos do salário mínimo. Né? Empresas que tem um, dois, três funcionários ali, ia poder aumentar para cinco, seis, né? Então, olha só o que causa, né? São as mesmas consequências do tabelamento de preço. É basicamente isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo curto aqui só para explicar mesmo isso. E deixa aí no comentário o que você acha, tema para próximos vídeos. E espero que vocês tenham entendido aqui o que eu tô falando. Eu vou tentar soltar um vídeo por dia, principalmente nesse mês e no próximo mês. Você tentar lançar um vídeo por dia, principalmente agora no início, né? Depois eu vou tentar fazer vídeos mais longos, mais com roteiro melhor, mais bem informado e tudo. Mas por enquanto eu quero mais expor o máximo de conteúdo que eu conseguir. E espero que vocês estejam gostando aí. Mandem temas, comentários. Até mais, galera. Tchau.